Muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto. Que ponto é esse, né? O nosso canal aí de troca, de conversa, um ponto de encontro hoje, né? Um ponto de reflexão, um ponto de pergunta, um ponto de início, de partida, né? E especialmente dentro do ambiente da Casa Cor edição 2025 aqui em Ribeirão Preto, esse lindo ambiente assinado pelos meninos Fábio e Andressa da AF. E falei tudo isso porque estamos com eles também aqui, os responsáveis, né, por essa mostra tão bacana, desafiadora, né? Junto com o meu hosts também, sócio aqui, o Wendel Salomão, eu, Dedé Oliveira, estamos com o Maurício Siqueira e Gabriela Zucoloto. Acertei o nome? Certinho. Muito bem. E que se não fosse por eles, não estaríamos aqui. Legal. Nós não teríamos a oportunidade de falar de um podcast e poder trabalhar em conjunto na Casa Cor, que é renome, né? Exato. Nacional e internacional, né? E eu percebi isso porque eu estava nos Estados Unidos numa última viagem agora, fui ver as obras, e de lá comentaram. Nós conhecemos a Casa Cor, e uma pessoa disse que conhecia o senhor, inclusive. Conheço o Maurício e tudo mais, é uma moça que ela mexe com marcenaria lá. Não lembro o nome dela agora, mas posso te lembrar, falou muito bem de você que te conhece, falou que legal vocês estarem lá, né? Então, esse trouxe um reflexo para nós de muita felicidade. Já começou com o nível do episódio já elevamos. Legal. Foi muito legal. Eu acho que é falar sobre essa proposta, né, que é trazer esse espaço, é um espaço, o nome é Ressonare, né, que é trazer para quem vem conhecer a mostra essa ideia que está bem atemporal, que é para a própria família levar para sua casa. Hoje muitos profissionais liberais, inclusive, e de educação, né, usam o espaço para criar uma mídia e para eles repensar o próprio uso da sua casa como ambiente, por que não, de trabalho e de criação. Né? Então, agradecer vocês toparem, a gente vir também aqui, poder fazer o lugar ser um lugar vivo e levar essa mensagem para tanta gente que pode chegar. E perguntar no início de tudo como que é o desafio, né, de uma Casa Cor. Aliás, da onde surgiu onde você está, falando de, olha, aqui já deu, acho que agora eu vou achar outra coisa para... Vou complicar minha vida. Tô muito parado, tô querendo dor de cabeça. Tô querendo dar uma dinâmica. Bom, em primeiro lugar, um super prazer estar aqui com vocês, com a Gabi, né? A gente juntos aqui poder ter essa oportunidade de conversar com vocês e levar para quem está ouvindo o ponto informações assim que a gente, né, histórias e o que acontece no nosso dia a dia, né, mas essa troca que a gente consegue fazer de uma forma muito bacana e com muita energia, que é esse evento de Casa Cor. Bacana. Né? Você perguntou como que chegou a Casa Cor? Onde a Casa Cor chegou até você, ou você chegou até ela? Pois é. Na verdade, eu tô no... Que você não é de Ribeirão, mas você... Não, eu sou de São Paulo, Legal. né? A gente tá no mercado, a minha agência de marketing chama SIC Marketing, a gente tá no mercado há 20 anos, né? Legal. Sempre nesse segmento de arquitetura, do universo de decoração, de design, de paisagismo, né? Então a gente já rodou bastante. É uma agência de conteúdo, mas não é uma agência que leva conteúdo para quem participa dos eventos. Então a gente tem uma característica muito forte, né? E Casa Cor aqui tem isso, né? De palestra, de curso, de informação, né? A gente leva grupos com curadoria para o Salão do Móvel de Milão, que é o principal evento. Esse a gente já botou um nome, né? Pois é. A Gabi já prometeu desconto, né? não entendi nada também. Estamos inclusos, né? Mas tudo bem. A gente faz isso há 18 anos, ano que vem vai ser a 19ª vez que a gente faz Milão, né? Então, e já fez... Sempre nessa veia da arquitetura, né? Puxando a arquitetura para algum lugar. Puxando, né? Na verdade, não só arquitetura, né? Quando você vai para Milão, você tem assim uma quantidade de informações de todo, do mundo todo. Então, a experiência é gigante, né? Não é só na arquitetura, que aí você vai ver a arquitetura da Itália, de Milão, e Milão também tem a arquitetura da cidade antiga, né, da parte antiga de Milão, mas só que a parte moderna de Milão é altamente moderna, altamente sustentável, das novas regiões que eles foram trazendo, repopularizando, ressignificando, então sim, né, construções incríveis. Mas a gente vem desse conteúdo quando começou em 2005 falar a palavra design. Até então era
Mas você já ia para Milão antes da Casa Cor, então? Não, nunca foi. A gente começou a fazer a curadoria em 2006, depois o segundo grupo foi em 2007, e aí veio sucessivamente, para a pandemia, veio crescendo e tal. E aí a gente começou, na verdade, fazendo um evento que chamava Design Forum, era falar o que é design, né? Dentro desse universo moveleiro, que era a minha experiência. Então eu estou nesse segmento há 25 anos, né? Eu era agente de marketing de uma empresa que era fornecedora de insumos para marcenarias e pequenas indústrias moveleiras. E ali a gente identificou que a marcenaria que ia bem era a marcenaria que trabalhava com arquiteto. Tá. E eu tinha que movimentar o meu negócio, que era melhorar a qualidade do marceneiro para que ele fosse melhor, perdurasse o nosso negócio. Eu tinha que dar caminhos para ele. Então, eu comecei a entrar nesse universo de arquitetura, de design interiores ali, né, na Léo Madeiras, que é uma das maiores revendas para esse segmento do país. Tem em Ribeirão aqui tem uma loja aqui em Ribeirão Preto. Hoje a gente compra quase 300 lojas, é uma coisa absurda assim, né? É um grande player do mercado. Em 2005 a gente abriu a empresa, a SIC Market, a gente começou a fazer fóruns, congressos, cursos, entrou, Milão, e a gente tinha um outro produto que a gente foi criando, né? Foi atualizando, modernizando, criando. A gente tinha um produto que chamava Safari Urbano, que é andar pela rua, vendo quais são os movimentos e tendências que vão acontecendo, para a gente, dependendo do segmento, ele enxergar o que estava acontecendo, por que gerou a redução dos grandes mercados, foi um momento. Classe C, quando surgiu a classe L em 2008, 2009, 2010, foi o grande pico. A gente fez o Safari Urbano dentro de Paraisópolis, visitando casas dos moradores, né? Então a gente começou a entender e sempre levando conteúdo. Depois, em determinado momento, a gente começou a fazer esse safari, de uma certa forma, com grupos de arquitetos dentro da Casa Cor, com visitas guiadas dentro da Casa Cor São Paulo, porque é a principal mostra nossa. Eu te pergunto. Entre 2008 e 2010. Que tamanho era a Casa Cor? Porque ela iniciou em Casa Cor São Paulo. Casa Cor tem 37 anos. A nível nacional. Casa Cor tem 37 anos. Tá. Né? A gente tem diversas mostras, Rio de Janeiro com 32, Belo Horizonte fazendo 30. Então a maioria das mostras da rede são acima de 30 anos. A nossa é uma mostra jovem com 7 anos. Né? É a 8ª na região. Teve o piloto em Franca e a 7ª aqui. Então, ali por volta de 2009, 2010, a gente começou a fazer essas visitas guiadas e tinha muito contato de toda a equipe de Casa Cor, que era a equipe das revistas, Casa Cláudia, Arquitetura e Construção. Em 2015, aí eu vim para o interior, para Franca, para fazer um trabalho com uma associação de lojas locais da cidade. Então, era um trabalho de marketing, né? E a mesma coisa, visita Casa Cor, as premiações a gente começou a trazer, visitar as mostras em outras cidades, né? Aí que você tem uma diferença muito grande. Casa Cor é sempre um retrato do que está acontecendo e com a característica daquele local, né? Então, Ribeirão tem a sua característica, Porto Alegre outra, Ceará outra, e São Paulo você tem uma mega mostra conceitual, né? Perfeito. Então, é que tem o maior número de ambientes, é a nossa principal mostra da rede. Em 2016 surgiu a ideia, junto com um lojista de Franca, e por que não trazer Casa Cor na época para Franca, né? Para um hub de interior, né? Para um hub de interior, então não tinha, né? Então a gente tinha a associação de lojas, que seriam os patrocinadores, a rede de profissionais que participavam daquela associação, e a gente foi bater na porta e ver o que era possível, né? E se era possível. Angariar, né? Então, exatamente. Então, primeiro a gente Quem acredita no projeto. Primeiro a gente foi atrás da Casa Cor para ver como é que funcionava e se era possível. E sim, tinha uma demanda no interior, inclusive em Ribeirão Preto, mas que naquele momento tinha um detalhezinho jurídico que não podia ser feito aqui. Então a gente fez o piloto em Franca, 2017, e em 2018 veio aqui para Ribeirão Preto. Então, acho que eu fui na primeira mostra. Em 18. Foi aqui na Garibaldi. Não, eu fui na segunda. Então, na Carlos Consone. Então, aí a que a gente acabou tornando hoje o principal produto nosso, né? Que é o principal trabalho nosso, é a Casa Cor, que ela demanda o ano todo. E quanto tempo que o senhor considera do início desse trabalho no interior, em Ribeirão, e a finalização dele? Porque ela ocorre 2 meses, mas existe um antes, um durante e um depois, né? O que você acha, Gabi? O ano todo. A gente
desmonta a amostra agora até final de novembro, início de dezembro no máximo, e já começa a olhar a próxima casa, para até fevereiro, março, a gente já ter essa casa consolidada, com contrato, para poder começar a lançar para os arquitetos do ano que vem, o open house, né, que a gente chama, e começar tudo de novo o processo. Então não para, né? Casa Cor não são 60 dias. Porque as pessoas têm ideia, né? Da Casa Cor 60 dias, né? Chegou lá, ligou a Casa Cor, ela tá pronta, vem. Maravilhosa, como a gente, com espaço aqui. Vamos embalar e. Antes, assim. O durante e o depois. A gente não tem parada, assim, é o ano todo. E você fez a pergunta sobre os desafios, né? Eu acho que são desafios em várias áreas, vários segmentos e várias pessoas. Então, assim, eu vejo que tem o desafio do profissional fazer Casa Cor, porque o profissional pode ser o melhor, mas a Casa Cor é individual. E vamos lá, né? É obra, é reforma. É uma obra em muito pouco tempo. E as especificidades que a Casa Cor também quer. Exatamente. Ele precisa, além de fazer o projeto, né, conforme a demanda da Casa Cor, ele precisa aprender a conviver numa sociedade totalmente nova rápida, e mista, né? Sim. Então, são mais de 30 espaços, ele está dividindo ali espaços com outros arquitetos, então ele tem que saber viver nesse mundo, né? Então é o desafio Sai da do obra, individualismo, exatamente, o logística. ego, né? A logística, não, mas o ego tempo. não... É a parte mais tranquila ou não? Ou o ser humano ele é também baseado em ego? Eu acabei de sair do podcast, de um outro podcast que eu estava assistindo, do Augusto Cury, do lado falando exatamente sobre o ser humano. Você saiu de lá com seu ego tranquilo. Não tem, a gente lida como. É ser humano. É ser humano. Em todas as profissões, não são só arquitetos. Mas é aquela história também, né, que o sucesso ele não vem fácil, né? Se tivesse vindo fácil, talvez não teria o mesmo sabor, né? Mas por que eu acho que é legal a gente levantar essa bola? É para falar da vida real mesmo, né? Que são profissionais que têm o seu ego, que na verdade a gente pode traduzir de N maneiras, tem o seu nome, a sua moral profissionalmente falando, o seu time, e ele já não é mais o arquiteto que domina o seu ecossistema, ele tá... É um desafio de fato. Exato. E ele precisa aprender sobre logística, e tem uma logística do lado que talvez não seja dele, e assim vai indo. Exato. Eu falo que Casa Cor é um processo, é uma operação logística com gerenciamento de crises e de pessoas. Perfeito. Então, e se você acha que a amostra começou e elas ficam mais tranquilas, não. Cada vez. A cada dia acontece uma coisa diferente. Então é um evento com uma obra, né? Então ele é um evento, então você tem a característica do evento, pouco prazo, pouco tempo para montar, pouco tempo para desmontar, fornecedores para cumprir demandas, fornecedor e tal, e tem uma obra, várias. Esse ano aqui são 36 obras. E o mais gostoso que eu vi participando na construção desse ambiente específico, mas a gente passava pelos outros, foi ver muitas pessoas, arquitetos, né, renomados, e ali de short, camiseta e pegando e fazendo o dia a dia. E aí você vê a humanidade nesse ponto do dia a dia. Então tem a questão do ego, mas também tem a outra questão muito gostosa de ver, o braçal do vamos trabalhar, vamos ajudar, fazer dar certo, né? A partir do momento que você entra, você tem que fazer dar certo, porque tem que entregar, tem que abrir, tem que inaugurar. Então, nós mesmos tivemos situações aqui em que a mesa de cima, para instalar ela, nós tivemos que ceder o espaço, depois nós voltamos com a nossa pintura. Então, assim, é um senso de crise, mas também de ajuda, de humanidade com o próximo, né? Então, isso eu acho que a Casa Cor traz muito bem, e que no final, quando você vê a entrega, você vê que tudo foi superado. Porque se não tivesse sido superado, nós não estaríamos aqui. Ou tivesse algum ambiente deficiente, né? É o típico no final dá certo. No final dá certo. Sabe o que eu percebi? Primeiro parece mágica, né? Você chega no dia da amostra, porque a verdade é que meio período antes tem coisa ainda sendo feita. Tem retoque. Né? Então você chega e fala, uau, criaram uma mágica. Como assim? E aí todo mundo que você vê andando pra lá e pra cá, que nem tempo de bom dia tem que estar fazendo alguma coisa. Aí a pessoa começa a se prestigiar. Pô, seu ambiente ficou bonito também. Pô, o seu ficou legal. E eu acredito, não somos arquitetos, somos uma construtora, né? A gente vive esse processo, mas também um ambiente controlado, né? Mas acho que o desafio da Casa Cor para profissionais, se ele for inteligente a ponto de ver isso como uma escola também, ele sai daqui muito melhorado, né? Ele sai muito mais que é uma MBA, né? Eu sempre falo. Vai ter uma profissional
que falou, ó, Casa Cor, cada ano é um MBA, né? Então, porque você lida com fatores que não estão ali. Eu falo para nossa equipe todo o tempo, eu falei, faça a maior previsão possível, porque vão aparecer coisas que não estão no teu domínio. Sim. E a hora que, pelo menos, o máximo que você conseguiu prever que está no teu domínio, você sabe o que você vai fazer, porque vai aparecer coisa nova que não está. Claro. Né? É muita gente, tem dias no final de obra que a gente está com 200, 300 profissionais. Tem 3 equipes finalizando o ambiente, como foi aqui. Tinha um eletricista, o final da instalação de parede e o cara da elétrica. Então, muita gente, porque tem que acabar. Tem que acabar. Né? Esse é um desafio, Wendel, assim, muito grande, né? Nossa, da gestão, né? E um aprendizado também, porque para a gente é um aprendizado a cada ano, né? De como a gente lida e como a gente facilita e como a gente organiza, né? Então são vários pontos, vários touch points nesse processo, né? Até o touch point do cliente, claro, do usuário que a gente faz. Ele saiu da casa dele e vai chegar na Casa Cor, vai ver a amostra e vai voltar para a casa dele. Qual é essa jornada? Qual é esse percurso? A logística, né? Qual é muito bacana essa proposta da Casa Cor quando o cliente vem visitar do percurso, né, de conduzi-lo. Sim. Acredito que tudo isso é pensado, super, né? Super. E perguntar também para você, Gabi, aonde a Casa Cor te encontrou? Você estava em outro lugar, estava fazendo... Talvez tivesse visitado a Casa Cor em algum outro momento, não se imaginando estando dentro da Casa Cor. E por quê? A Casa Cor, na verdade, eu nunca tinha ido na Casa Cor. Legal. Né? Eu sou advogada de formação e sempre gostei da parte de gestão de eventos, de, como dizem os meus amigos, de solucionar problemas. E aí, não estava muito satisfeita na minha área, né, no meu trabalho. Não estava mais feliz, na verdade. Não, acho que a palavra não é nem satisfeita, não estava feliz. Que momento que você deu um estalo? Dei um estalo. E aí, tive uma amiga em comum que já fez parte da equipe do Maurício, né, a Silvia. Ela me indicou para ele. E um dia a gente foi tomar um café, acho que a gente ficou 1h30 tomando um café. O Maurício falou, ó, se você quiser... Tá contratada. E aí, foi assim, eu tive que tomar a decisão, porque eu tinha um escritório meu, claro, né? Já fazia 6 anos que eu tinha um escritório. E eu tive que tomar a decisão de fecha o escritório, sai do escritório, eu tinha uma sócia. E tudo isso foi assim, de uma hora para outra, e eu resolvi embarcar para ver se era isso que eu queria, né? Tô desde o ano passado, na gestão dos eventos. Esse ano eu peguei a parte comercial também, para auxiliar. Então, assim, é um aprendizado diário para mim, não só com o Maurício, né, que ensina, acho que não só a mim, mas todo mundo que está aqui na Casa Cor, mas com os profissionais, com a equipe, com toda a equipe, né, você poder gerir todo mundo, né, é uma coisa bem, assim, profunda e forte, sabe? Eu falo que você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito jogo de cintura, muita resiliência, e eu falo que principalmente para mim, que não sou da área, né, nunca me imaginei fazendo parte da Casa Cor, mais ainda, né, entender esse mundo que nunca foi meu. Claro. Né? Mas tem sido... Eu acho bacana você sair de uma área do direito totalmente diferente disso, apesar de usar talvez mais a mediação e enfim, mas a gente se expande como profissional e como capacidade, né? Eu vejo que para nós que estamos aqui participando da construção de um ambiente, né, junto com os meninos, trazendo para eles aqui essa capacidade de brilhar pelo talento deles, então a gente no bastidor, vendo como a coisa acontece, a gente já sai melhorado. Né? Eu uso como exemplo, se eu tiver que trazer uma reforma no prazo para um cliente, eu já sei qual que é o nível de estresse que uma Casa Cor traz no sentido de prazo e entrega. E você vai saber se você for para o desafio. É isso aí. Né? Casa Cor é diferente da obra nesse ponto crucial, né? Aqui não é D+1. Quando você tem o dia da foto, D-1. É o dia da foto. É D-1. Vai abrir aquele dia. Né? Sim. Não vai abrir. Se choveu, abre no outro, depois o eletricista atrasou, vai mais um. Não tem. Então, legal, a gente alerta muito. Então, acaba se tornando um processo muito intenso. Porque o profissional também não depende só dele, muitas vezes. Depende de ele amarrar as parcerias com que vão entrar com ele aqui no ambiente. Por exemplo, aqui
A mesa, os móveis, a pintura, a iluminação. Cumprir com toda a logística. Marcenaria. A marcenaria, né? Que aqui é incrível. Então, assim, mas é um trabalho longo. Aqui foi quase mais de uma semana para instalar toda essa parede aqui, Sim, né? foi. Então, quando a gente tem todo um processo desde o início, né? Ele foi selecionado para entrar naquele espaço que ele escolheu ou no outro que a gente sugeriu. O próprio painel, que é o paramétrico, na verdade, até envolve desenvolver, Sim. apostar na ideia do paramétrico, Sim. a marca que eles queriam avaliar, aprovar, passar por toda uma logística, o arquiteto esperando A aprovação da marcenaria aquilo, né? também. a aprovação da marcenaria. O painel de madeira, né? Que você deu, depois a Esse é marcenaria. da Guararapes, né? A madeira. E o resultado final, que esse dia eles saíram no Instagram da Guararapes. Exatamente. Então, assim, esse Instagram é só o final. Exatamente. Tem toda uma ansiedade, não. E depois que toda essa beleza acaba, como que funciona essa montagem? Vocês vão 2 dias pra praia, curte um descansa, pouquinho. foge e volta. Vamos para a praia Desliga de o Ribeirão celular. Preto. Continuamos na praia de Ribeirão Preto. Acho que o máximo de praia que a gente vai é bar com Sertãozinho sem tem uma cobertura. Sertãozinho tem uma praia ali, você São sabe. Simão também tem uma prainha. Então. Talvez, mas não deu ainda. A montagem tem todo um cronograma, né? Que é. É importante falar que esse imóvel sempre é um imóvel que vocês locam por um período, de certo, é um contrato Tem um acordo, né, de parceria com o proprietário, né, Legal. de cessão de comodato, na verdade, para a gente poder Fazer a intervenção. Né? fazer a intervenção na casa e deixar uma casa atualizada, vamos dizer assim, né, com várias melhorias. Essa casa, por exemplo, Maurício, ela deve ser de 1980. Final da década de 80, essa aqui, 80. né? E são 2 casas, a outra comecinho de 90. Então, são casas Hidráulica, marcadas. Elétrica, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então, algumas casas, até então, essa casa especificamente, a gente usou e fez uma análise e usou a própria fiação da casa. Sim. Então, o que a gente... um dos benefícios da devolução, a gente atualizou todos os quadros de disjuntores, então tudo novo. Né? Refez, calculou, a engenharia elétrica nossa faz os cálculos, faz o cálculo de uso, porque a gente está falando de uma casa com uma amostra, mas tem bar, tem restaurante, tem um café, banheiros, tem uma sorveteria, Tem ar-condicionado ligado. tem ar-condicionado todo. Vários, da né? casa inteira ligada, né, do mínimo de 6 a 8 horas por dia, né? Coisa que, por mais que ela tinha ar-condicionado como casa, É outra estrutura. é outra estrutura, né? Não se Então, compara. você vem com nível de tecnologia todo, 70% dos ambientes aqui, ou tem uma adega, ou tem uma cervejeira, ou tem um equipamento ligado, né? Então, tudo isso é calculado tecnicamente para ver como a gente faz, né? Nessa casa, a gente eu tenho que pedir um padrão para a CPFL aumentar a carga, porque ela tem a fiação que a gente consegue usar, que era uma fiação superestimada na década de 80, Claro. e ela atende hoje a necessidade dos equipamentos, mas eu preciso trocar disjuntor, a energia que chega na casa não atende, ela é pequena, então eu preciso pedir mais, colocar o poste adequado para isso aí, é um trabalho todo com a CPFL, tudo feito antes, para quando o profissional entra ele receber. Legal. Essa casa foi assim, tem casas que a gente passa a fiação toda nova. Tá. Então a gente, sistema de câmera, sistema de segurança, sistema de internet, cabeamentos, toda a fiação é nova e quando termina a casa a gente leva embora e ela volta a funcionar como ela era uma casa normal. Né? Então a gente já pegou casas que o proprietário tinha uma capacidade de energia solicitada na casa para uma empresa. Né? Então, sei lá, 300 kVA de entrada, 400 kVA de entrada. Facilitou. A gente não precisou pedir esse aumento, né? Então, tudo é calculado, Sim. né? Por onde entra, como é que faz, como que a gente faz todo esse processo. E tudo isso, a hora que a gente define a casa, define a planta, né? Tudo é pensado. Então, assim, a posição do café, a posição do bar, a posição dos banheiros funcionais, para que você faça a visita na amostra e você vai andando ali. A gente já sabe E que se tem que sinta bem também. Né? O circuito é feito no momento da decisão Sim. da casa, né? A gente Ele amou a atende. casa, exatamente. A gente amou a casa. Se fez o circuito, não atende, Aí tem que procurar outra casa. O bacana do que vocês estão trazendo é o ponto final, né? Que é a experiência desse cliente, né? Que ele vem com a família, eu vi família, Você começa a filhos. amostra de trás para frente.
né? Você começa lá do final, né, para o início. Então, Sim. você começa avaliando, a nossa amostra é 100% sustentável. Então, já começa aí. E 100% Ela tem possível. mobilidade, né? Qual é a mobilidade que eu preciso implantar na casa? Eu consigo implantar? Esse ano são 2 casas com desnível de 1,5 m de uma para outra. Então tem um elevador Perfeito. que conecta os 3 pavimentos, o andar superior dessa casa que a gente está, esse nível que a gente está e a outra casa. Consegue então, visitar a amostra você toda. visita a amostra com uma cadeira Legal. de rodas sozinho, né? Então tudo isso é planejado e pensado e validado pelo corpo de bombeiros e tudo mais. Depois disso que a gente viu o fluxo, a gente vê assim, a gente consegue ter um espaço bacana para uma área de eventos, para um restaurante, para um café. Funcional, né? Funcional, para ter loja no final. Então, Sim. tudo isso é planejado para você ver quais são os touch points do cliente, como é que é a minha bilheteria, né, onde vai ser. Então, as casas proporcionam isso, proporcionam. Aí a gente começa a fazer esse grande master plan, que é A Gabi vai adequando os ambientes. Parte comercial. Aí preciso... Ainda não. Ainda não. Ainda não. A gente ainda está na fase, tipo, olhando o que ambientes são possíveis fazer. Né? Os principais ambientes da casa são um living, a cozinha e a suíte. Que são o norte. Então eu preciso ter uma boa suíte e um bom living. Esse ano a gente foi muito feliz, né? Uma casa com... A gente tem 3 livings, a gente tem livings grandes, né? De 70 metros, Essas de 100 casas, metros. as duas ficaram um circuito muito bacana. Né? Muito. Então a gente faz essa análise, para ver, aí sim, fazer a análise comercial, né? Porque a gente já tem os parceiros das grandes empresas que entram todos os anos. Deca, Coral, Electrolux. BRB, esse aí entrou Electrolux, os painéis de madeira. Então, como a gente tem uma capacidade de poder facilitar a exposição dos produtos dessas marcas aqui. Perfeito. Né? Isso colabora com o arquiteto. Aí colabora com o arquiteto. São os grandes fomentadores desse mercado. Sim, total. Né? Então, essa análise que a gente faz vem vindo para chegar na... Bom, então a planta é essa e esse é o circuito, essa é a versão 1. Porque às vezes, como a gente tem uma sala e tem uma suíte, aí como foi esse caso aqui? Tá. O profissional quis a sala, mas ele quer o banheiro também. Então aí já começa a acomodar. A gente tinha uma sala de jantar e uma cozinha e um escritório. A gente aumentou a cozinha e uniu com a sala de jantar e a lavanderia, que era uma lavanderia, virou uma clínica maior. Então, isso, conforme vai andando ali nos primeiros 60 dias, a gente faz ainda alguns ajustes depois do lançamento. Legal. Porque a gente vai enxergando de uma forma diferente. Às vezes até o próprio profissional, nossa, posso fazer isso? Posso fazer assim? Porque a visão do arquiteto, que vai pegar um espaço, é totalmente diferente. A gente tem um depósito que está escondido dentro dessa sala do podcast. Vou usar ou não vou usar? Não vou usar. Então ele está como um depósito. A hora que abrir ali, né, mesmo o proprietário fica com a casa, vai ter que tirar o que está lá dentro. Tem um né? depósito, né? Tem coisa, hein? Então tem bastante coisa. Então esse master plan, assim, essa análise, né, que a gente faz, aí traz o comercial junto, e aí que começa a entrar ali, a hora que coloca o evento na rua, que faz o open house, que a gente começa a trabalhar com os profissionais de Aí você arquitetura, fala, Vitória, em paralelo, aí você vai de uma forma mais forte, você vai de uma forma mais forte a parte comercial. lembrando que além de vocês tem a Vitória, né? Que Vitória, tá que é aqui arquiteto responsável, que tem a parte de engenharia também, né? Que é todo dia. Todo dia. Tem uma arquiteta responsável para acompanhar demandas e aí. compatibilizar os projetos. Então, assim, Mas a gente um traz sobe ela o para bater um piso, papo tem que sobre nivelar. Sobre a parte de obras. a quebradeira. Que legal. Então tem a Bárbara, que tem medo comercial, e depois a gente tem a Lenira, que coordena o dia a dia do evento. Então é a nossa síndica, vamos dizer assim, né? Se tem evento acontecendo agora, se tem gente filmando, se tem gente gravando podcast, quem está entrando, quem não está, que horário que é permissível entrar para gravar. Então ela faz todo esse funcionamento, equipe de limpeza. Autorização para as equipe de pessoas segurança. filmarem no período da manhã, manutenção da casa, de segunda-feira a gente não abre a amostra, então ela fica aqui coordenando essa manutenção, né? Como vocês veem a aceitação, a troca da amostra da Casa Cor com o Ribeirão Pretano, né? E quando eu falo Ribeirão Pretano essa região, né? Ribeirão é como se fosse um representante de um polo. de um polo, né? E eu gosto dessa ideia de que
sai dos grandes centros também, e a gente permite muitas pessoas, eu vejo estudantes de arquitetura, né, que vêm aqui, às vezes não estão com condição de ir para São Paulo, que é toda uma logística. Nosso interior, valoriza, né? Esse ano a gente ainda trocou uma ideia sobre isso, até com o pessoal do marketing, a gente não pode mais falar que a mostra é de Ribeirão Preto, né? A mostra é uma casa cor regional. E é mesmo. Porque a gente Concordo. já tem 3 anos, né, que vem fazendo esse movimento de trazer as outras cidades. Então tem o pessoal de Assis, Ourinhos, Leme, Santa Fé do Sul, Jaú, Bauru, que vem visitar, que não vai a São Paulo às vezes pela questão de distância ou, né, logística, e vem para Ribeirão Preto. E essas pessoas que vêm visitar, esse ano, esses profissionais vieram fazer parte da nossa mostra. Isso é bem legal. Legal, né? Você vai atingindo a região. Exatamente. Né? O interior de São Paulo, a gente está no estado mais rico da região, né? Casa Cor Ribeirão Preto é a única mostra que não é numa capital, né? E é porque a gente tem espaço. Sabe quando eu vi esse mapa, né, das casas Rio, BH e Ribeirão, eu falei, não é capital, que bom. Que responsabilidade também, né? Responsabilidade, a gente. Então, né, assim, é um desafio grande, né, esse trabalho. A gente sempre, nas nossas mostras, tiveram profissionais de outras cidades convidados. Então, sim. São Paulo sempre teve profissional, de outras, Franca, tem, sempre cidades mais sertãozinho, sempre tem, que é muito próximo, né? É o que você falou, a gente tem uma região metropolitana, num raio de 150 km, tem 62 municípios. A gente vai de 750 mil habitantes moradores de Ribeirão Preto para 3 milhões e meio. Então a gente já virou maior que muita capital, né? Sim. E ao tema também da Casa Cor, né? Você tem uma vertente, a gente vai desde uns 4 anos, né? Que a gente tem ido 4, 5 anos. É interessante, a gente sempre comenta, né? Todo ano a gente é impactado visualmente, ou com uma tendência, ou com sensorial. E naturalmente deve ser uma curadoria da Casa Cor como um todo, para propor a nível até mundial. E o tema, como que é escolhido isso? Como que a Casa Cor tem os nossos curadores, né, que trabalham com o que movimento que está acontecendo, né? A gente fala das tendências, né? Quando você vem aqui na Casa Cor, vou na Casa Cor ver as tendências. Não, você já vai ver o que está no mercado, né? Não é tendência. Você vai ver assim, o que está acontecendo, né? Então eu já falo, por isso que eu falo que é um movimento de tendência, né? Tendência, eu sempre dou exemplo, a guerra na Ucrânia está impactando no gás que vai oferecer para a Europa, isso é uma tendência. Exato. Né? A Europa ficando cada vez mais velhas, que é o que está acontecendo agora também no Brasil, né? Isso é um que aconteceu em Portugal. Que aconteceu em Portugal e tal. Então, esses são os macro movimentos. Se você tem uma guerra, tem menos titânio, vai muito titânio numa cor mais escura, provavelmente a tendência de cores são mais claras. Legal. Ontem a Coral lançou o azul puro, né? Então, você tem uma cor mais para escuro, mas a gente vinha de cores mais leves, né? Anteriormente. Então, quando você chega aqui e enxerga toda essa história desses movimentos que vêm aqui, das pessoas que vêm visitar, vêm enxergar, elas começam a vir de vários lugares. Então, quando eu falei no início que cada cor tem um retrato, é uma fotografia do que está acontecendo no momento agora. Né? Legal. São várias coisas. A gente, depois da pandemia, a gente vem cada vez mais buscando o quê? Uma casa mais afetiva, afeto, uma casa que te abraça, um aconchego, acolhimento, né? Porque o mundo está bombardeado, polarizado, bombardeado por informação. Então, cada vez você precisa ter o seu canto, o teu respiro, o seu espaço de fuga. Eu achei super bacana que tem a sala de música. Isso. Sala de música. Essa é a sala da fuga mesmo. E olha como nós estamos finalizando a reforma da nossa sede, né? Que tem vários reunião, auditório, treinamento e tudo mais. E acho que todos nós estávamos com a pulguinha de ter esse lugar, mas assim, estava passando. Quando a gente foi na sala, a gente falou, peraí, a gente já tem um lugar, até a nossa sala precisa da vitrola e de um monitor, e tem que ser a vitrola para dar o chiadinho, né? Então a amostra ela nos de um sofá redondo para todos poderem se olhar. Exato. E eu acho que nesse ponto a casa
a amostra ela tem um papel social, um papel de ter uma responsabilidade, né? Sim. Eu estou te mostrando uma tendência que eu posso te impactar, então logo preciso te trazer para um lugar desse momento de mundo, inclusive de... Esses são os temas balizam isso, né? Então, esse ano é o Semear Sonhos, né? Você fala o quê? Você fala, tem um manifesto, mas resumidamente é um estudo feito pelo Marco Brajovic, que é um escritório de design, que trabalha muito com sustentabilidade e tal, muito forte. Ele fala de como a gente se prepara, ou começa a se preparar para ter uma vida mais equilibrada no futuro. Daqui 20 anos, 30 anos. Legal. Programação mesmo. Uma cidade mais equilibrada, né? Que você não pensa só no ser humano, mas no Ou pet, espécies. que tem uma população gigantesca de pets hoje, mas no paisagismo, na vegetação, nos insetos. Tudo tem que ter um equilíbrio para te proporcionar essa qualidade melhor, né? Te proporcionar uma vida melhor. Então, os arquitetos, quando recebem esse tema, os profissionais que participam de Casa Cor, eles enxergam aquilo. São levados a pensar, né? Tem uma base de pensamento. Não é que isso vai ser determinante, mas ele é uma linha de sinergia. Isso. Como que você pensa nisso? Né? Dentro E desse quais manifesto? cores eu posso levar, né? Como que você traduz o que você imagina de uma coisa mais equilibrada lá E é pra algo frente? futurista Começando ou a não? trabalhar agora, por exemplo. Né? Que eu acho que é vamos legal pegar- quando estão aqui os meninos que ficam em cada ambiente, eles são arquitetos em estudo, Os né? monitores. Os Então monitores. eles estão semeando sonhos. Está sendo semeado um sonho. Sim, Aliás, sem até o dúvida. dele, né? Às vezes você vai passar ali na alguém que está numa sala te recebendo, daqui a 10, 15 anos é o arquiteto top 1 no Brasil, e por que Sem não? dúvida. Tá ali. Sem dúvida. É um talento, né? 90% dos monitores que Saem participam de contratados, Casa né? Cor saem Já contratados tive esse pelos relato por escritórios. várias pessoas. Ele vem de um estudante para um monitor que vira um estagiário que vira um arquiteto. né? Exatamente. Exatamente. Que legal. Tem vários cases desses, vários cases. E você então abandonou o direito agora é mercado... Imobiliário, O desafio deu certo. arquitetura, É. porque movimenta todo o mercado, né? Arquitetura e imobiliário é um setor no Brasil muito forte, né? Assim como o agro, a gente divide, né, o peso, né? Então, eu sinto que a Casa Cor para Ribeirão Preto, ela indiretamente, ela fomenta negócios, né, pela cidade Sim. toda. Com certeza. Sem dúvida. Então, até o bairro, você valoriza as ruas, você passa a ser lembrado um local que de repente estava esquecido. Né? Aqui nem tanto, mas acho que o ano passado trouxe essa referência muito forte da Ribeirânia. Isso. Né? Então, um lugar que era... Já foi um tava grande ali, bairro. Já foi um grande bairro, né, de grandes pessoas. Né, Uma avenida de linda, casas aquela avenida lá, maravilhosas, né? uma vida linda, espaçosa e que estava ali. De repente todo mundo voltou a pôr no GPS, né? Ribeirânia, né? Foi na Porque Ribeirânia. muitas pessoas esquecem, nem lembram. Ribeirão Preto, Fiuza, 9 de julho, Independência, mas a gente vai, acabou, né? É isso aí. Não, gente, existe um mundo afora. Tem o bar do Jefinho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aliás, não vai pra praia, é um tema no bar do Jefinho, né? É uma opção. Só que bacana, a gente indo aí pro nosso encerramento, papo gostoso. O que vocês esperam aí das próximas... Estamos ainda no meio dessa amostra, né? Venham, prestigiem, é super bacana, é uma Conheçam, experiência. Curtam o processo, inclusive, de no final jantar. Exato. Tá? Temos o bar, temos o bar, café, o café. restaurante. E as lojas. atrações, E as Tem lojas. lojas no final, muito legais, né? E é uma diversão para a família, né? Eu acho que eu lembro da primeira mostra que eu fui, o quão impactado, né? Eu estava iniciando o mercado imobiliário, estava há pouco tempo, então quase você assim, caramba, tem algo legal dentro disso, esse mercado é bonito, eu acho que é isso, né? E você virou outras vezes, o impacto ele é diferente, né? As pessoas se inspiram em cores de parede, em cores de mobiliário, em luminárias, em coisas... Eu sempre costumo dizer para o pessoal que Sonhar, tem né? contato Semeando um comigo, sonho, que né? não é dessa área, né? As minhas amigas que são advogadas, mas não é um lugar que eu posso estar. Por que você não pode estar? A minha sogra veio aqui, Você ela é de outra pode área, tá. ela vai ser criança, né? Eu Você tava com pode o Joaquim, se mas ela inspirar, tá criança. não, eu quero um quarto exatamente como esse. Não só às vezes isso. Numa peça. Numa peça, numa cor, né? Num estilo. Sim. Então, isso Você tem uma proposta do Ressonare, que é o ambiente dos meninos aqui, de novo, o Fábio e a Andressa, né? Da F, são incríveis, né? Tem uma visão assim... São geeks. A gente vai para os Estados Unidos, o preço que traz é só os bonequinhos que eles... né? E nós também com essa proposta, enquanto Alure, de
por que não propor um espaço vivo que, de certa forma, é como você falou, não é mais tendência, já é isso aí. A influenciadora, é o personal, é o educador que, por que não, ele precisa ter um ambiente frio na casa dele ou trazer um toque... Isso aqui faz parte do dia a dia. Do dia a dia. Porque aqui pode ser um escritório, pode ser uma sala de reunião, pode ser uma clínica, pode ser uma sala de atendimento, pode ser um podcast. Um espaço de academia. Calma. Nunca montou, hein? Gabi, não. Vai pra praia, mas eu não queria espaço vivo na academia. Eu só venho malhar. Cheio de bar. Eu já tô com o contrato pronto pra gente fechar. Já tá. Imagina, ó. Calma, vamos terminar nessa. Pegar um rooftop só pra academia. Mas vai ter aula de bike à noite, olhando a cidade. Olha lá, cabeça. Cabeça já foi. Casa Cor é isso, é criatividade. Casa Cor é isso. Mas que vocês corrida a gente esperam? já fez. Ah, tá Há vendo? 2 anos atrás. Casa Cor Run. Ó, O que vocês esperam aí, falando sobre isso, inclusive, para os próximos anos? Olha, é assim, o Casa Cor é um processo, né? A gente ainda está, eu diria, do meio para frente de uma implantação, né? Então, é um evento diferente, né? Ele é um evento para todos, talvez o maior desafio desse seja cada vez mais a gente trazer comunicar mais que pessoas que não sejam da área. Porque legal. não é um evento. Não é um evento só para arquiteto, não é para construtor. Não, ele é um evento para todo mundo vive. Aliás, ele é até mais para o cliente final que. Muito mais. Ele fala de um comportamento. Então aqui legal. Você consegue ver, como a Gabi falou há pouco. Ela é cultural, é um evento de lazer e é um evento inspiracional. Tá. Eu posso não querer ter uma sala com esse painel parametrizado, mas eu posso querer ter uma sala mais bonita. Eu posso me inspirar que um painel de madeira pode funcionar, que essa mesa aqui com essa iluminação, com essa cor de textura que está no teto e na parede, que combina com o piso, ela faz sentido numa sala que eu tenho de TV, por exemplo, ou numa sala numa brinquedoteca, enfim, né? E que as cores muito fortes aqui em Casa Cor, a gente sempre teve uma casa muito colorida, né? Então a gente tem um bar vermelho, um banheiro uva, o azul muito forte de uma sorveteria. Então, assim, tem muita... A gente tem um teto vinho aqui, né? Nós temos uma casa, esse ano, com 100% dos nossos ambientes, tem pintura no revestimento. Então, assim, com texturas ou uma pintura lisa e tal. Então, esse é um ponto importante. Eu posso, como ainda falou, eu posso simplesmente mudar a cor, que já mudou a casa. Você mudou a cor, mudou a casa, você já mudou a energia. Dá essa percepção, né? Total, né? Eu vejo que a Casa Cor é uma proposta de um grande ponto de encontro entre esse profissional, que é o artista, que propõe, que o arquiteto é um grande artista, né? E essa família final, né? Espaços de conexões, que é o que a gente costuma dizer, né? Isso. E foi o que tivemos hoje aqui, né? Agradecer Maurício, Gabi, um prazer. Wendel. Nós que agradecemos. Considerações finais, Wendel? A Casa Cor ela é disruptiva e esse termo eu gosto muito dele porque você em cada ambiente você sai e é como lacunas, né? Você sai e entra no outro já com uma inspiração totalmente diferente, com cores, cheiro, som, em questão de segundos, né? Então ela te obriga inclusive à disrupção e a gente faz isso diariamente, mas não percebe. E aqui você faz isso de uma forma leve, suave, gostosa e curte o processo do início ao fim. Parabéns. Obrigada. É isso, pessoal. Curtam a Casa Cor, não só desse ano, do ano que vem, dos próximos anos. Venham com esse olhar. Prestigiem o nosso Polo Ribeirão Preto. Tem muito arquiteta talentoso, muito profissional. E parabéns aí pelo desafio e pela entrega, né? Principalmente. E que venham as próximas edições. Se a gente encontrar a Gabi com uma pastinha, a gente já vai ficar... Lá vem ela contra... Antes de finalizar o ano, você já vai me ver. Agora, desafio sempre é bom. O desafio outra ele cadeira move. Confortável, né? O desafio ele move, né? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Ponto, né? Um ponto de encontro, um ponto aqui de conexões, né? E que vocês realmente tenham aproveitado. Estou aprendendo como faz isso, então... Como é que é? Curte, compartilha, envia para o seu amigo que é ser arquiteto, e nos vemos na próxima. Muito obrigado. Até mais.